Olá, bom dia, bom dia. Bom, gente, então vamos lá. Eu sou Marcela Moura, tá? Sou psicóloga e trabalho na Acerta, uma empresa de RH. A Acerta é uma empresa de RH que trabalha muito com contratação de pessoas e também dando treinamentos e auxiliando o desenvolvimento das pessoas, tá? A gente acredita muito nesse desenvolvimento, a gente acredita que hoje a nossa crise, infelizmente, é na educação, educação informal e formal. Então essa é a nossa maneira de conseguir contribuir para o mundo, qualificando pessoas e conseguindo realocar essas pessoas em clientes que são maravilhosos e nos contratam nessa parceria, tá? Essa é a certa. E hoje eu quero agradecer imensamente a parceria da Unimed Rio e da Mood que contribuíram para isso, né, para esse momento, e que realmente acreditaram no nosso trabalho. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada Unimed Rio, muito obrigada Mood, por mais um encontro como esse, tá? A gente está promovendo sempre algumas palestras com temas muito ligados à questão emocional, de gestão emocional, doenças psíquicas e, claro, com embasamentos teóricos e científicos, né? Dentro do âmbito da psicologia, que é como a gente trabalha. E aí, sempre a gente vai estar se encontrando, então, quartas e sextas, às 11 horas, aqui no aplicativo da Multi.fit, tá? Então, enfim, quem puder divulgar, vai ser super bacana, a gente vai sempre tratar de temas, e é legal dizer também que são temas práticos, que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Quando a gente traz para vocês alguns temas que vocês conseguem se visualizar fazendo no dia a dia, fica tudo mais simples e faz tudo mais sentido, né? Então é disso que a gente acredita realmente, tá bom? Então muito obrigada e vamos começar. Quero agradecer também os feedbacks que vocês têm trazido, que são maravilhosos. Eu acho que assim, muita gente falando, não, eu já fiz isso, eu tô fazendo aquilo, eu vejo isso na minha casa, com a minha família, né? Eu tô vendo muito isso no trabalho, eu tô me vendo quando você fala, a gente ouve muito isso, né? E não é porque eu tô falando, na verdade, é muito mais do que isso, né? É porque realmente a gente fala de conceitos que a gente se vê no dia a dia, tá? Então, muito obrigada pelo feedback, a gente vai adorar receber muitos mais, tá? Bom, hoje a gente está aqui com um grande desafio para falar sobre o tema propósito e automotivação. Né? Então a gente tem aqui alguns minutos para falar sobre isso, que a gente poderia ficar dias falando, na verdade, e é um tema que assim é a base para o autoconhecimento, é a base para o desenvolvimento interpessoal, o propósito e a automotivação são princípios básicos que a gente fala dentro da psicologia para te mover. Né? Então, por exemplo, a gente falou muito aqui sobre empatia revolucionária, a gente falou muito aqui sobre felicidade, sobre automotivação, e a gente vai falar sobre vários outros temas incríveis. Mas realmente a questão do propósito envolve valores, né? Envolve realmente o sujeito com ele mesmo e dentro da sociedade que ele vive, né? Porque somos seres sociais. E quando a gente fala, né, nesse momento de isolamento principalmente, eu acho que os propósitos e valores que a gente vem carregando, eles acabam sendo muito afetados, né? Assim, o que hoje eu preciso para ser feliz, o que hoje eu preciso para me manter saudável, né, emocionalmente falando também, de repente é diferente do que antes, quando eu tinha minha vida tradicional do dia a dia, né? Então a gente vai falar sobre isso também, tá bom? E para esse desafio acontecer, a gente vai trazer alguns autores aqui, tá? Porque eu sempre, tudo que a gente falar aqui não é um achismo, pelo contrário, a gente vai estar sempre trazendo estudos, né? Pesquisas científicas e autores legais, inclusive dicas de livros também, tá? Que eu acho que é bacana a gente conseguir contribuir de uma forma estratégica para vocês, para quem quer se aprofundar no tema, tá bom? Então, para falar de propósito, eu vou usar o Simon, que é um autor que eu gosto muito. A gente vai falar sobre o ciclo dourado, o ciclo de ouro, tá? Que é uma perspectiva que ele tem. Eu vou falar de sonho, e aí eu vou usar Augusto Cury, né? Que tem diversos livros publicados, best-sellers, que a gente pode utilizar também. Vou falar de motivação, e para isso eu vou usar Maslow, porque eu acho que é a base da motivação, né? A base do autoconhecimento, é a base quando a gente fala de realmente do que faz sentido na nossa vida, do que nos motiva em cada momento de vida, então eu vou usar o Maslow. E para falar de automotivação e acompanhamento, a gente vai usar diversos autores, dicas de livro e também algumas pesquisas que revelam, por exemplo, a diferença de motivação para automotivação, né? Enfim, que seria uma coisa muito mais intrínseca e que precisaria muito menos de estímulos externos para acontecer. Tá? Então é basicamente esse tema que a gente vai tratar hoje. É claro que eu não vou me aprofundar tanto em cada um, mas eu vou trazer bastante coisa bacana, tá? Essa é a ideia aqui hoje. Então vamos lá. Propósito, né?
Quando a gente fala de propósito, né, de novo, eu vou trazer o Simon para vocês. O Simon, ele tem um livro super bacana que fala Comece pelo porquê. Né? E por que ele fala isso? Ele é um autor britânico, né? E por que ele fala professor e tudo mais? E por que ele fala sobre isso, né? Ele fala basicamente, o Simon, que ele tem que você tem que ter um propósito de vida maior, né? Que o propósito ele tem a ver com valores, de crenças, do que você acredita realmente. Então, por exemplo, os valores, né, quando a gente fala de valor, eles são construídos ao longo da sua vida, não é verdade? Os valores, eles são construídos ao longo da vida e a gente fala que são valores internos e externos, não é isso? Então são valores pessoais do sujeito e são valores que você adquire na sua sociedade, no coletivo, né? Mas o propósito ele tem muito a ver com isso, com o que você tem de o que você enxerga de valor para você e para o outro. Então, dito isso, a gente pode fazer uma reflexão sobre o isolamento social e pensar o seguinte: será que os meus valores estão diferentes? Não é isso? Será que os meus valores estão um pouco. Vão mudar ao longo do tempo? Será que o que eu antes dava muito valor e acreditava como básico da minha vida, será que ele vai continuar existindo? Vai continuar fazendo sentido? É disso que a gente vai falar hoje, tá? De como esses valores podem impactar na nossa vida e como essa questão do isolamento social vem trazendo algumas reflexões para a gente até criticar o que a gente valoriza muito e o que a gente poderia dar mais valor, tá? Então vamos lá. Os valores eles são externos no sentido de que eu sou impactado por isso. Eu aprendo a ter valor, eu aprendo a dar valor segundo ao que me ensinam, né? Ao que me passam como algo importante. Então, por exemplo, quando a gente fala de desigualdade social, a questão da sustentabilidade, de repente são temas que a gente hoje vê como algo muito latente, né? Que assim, é quase que eu não posso viver sem pensar sobre isso, mas há um tempo atrás, talvez a questão da sustentabilidade, por exemplo, não fosse uma coisa tão importante, né? A gente vê que assim, até o comportamento do consumidor, quando ele escolhe consumir numa marca, ele mudou em relação a isso. Eu quero saber se a minha marca, se a marca que eu estou consumindo, se ela tem a ver com a sustentabilidade, né? Então, por exemplo, canudo de plástico, eu não vou mais querer consumir, né? Então, assim, essas questões que têm um impacto social, um impacto ecológico, um impacto na natureza, ambiental muito grande, isso talvez, né? Então, assim, eu não quero consumir uma marca onde eu sei que não é bacana para a sociedade. Então, assim, hoje eu já começo a repensar alguns valores externos que talvez eu não tenha tido. E será que esse momento de isolamento não vai, então, contribuir cada vez mais para esse pensamento, para esse novo pensamento, para esse raciocínio? Então, valores nesse sentido, tá? Que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Quando a gente fala de valores pessoais, ou seja, intrínsecos do sujeito realmente, e aí alguns são até inconscientes em termos psicológicos, a gente está falando de valores como, por exemplo, questões, né? O que eu quero ser? O que é mais importante para mim? O que seria bacana para mim? Qual é o meu sonho? Qual é o meu desejo? Né? O que é meu, o que é do outro? Né? Esse desejo, essa vontade de fazer, é uma vontade minha ou é uma vontade do outro? Então, assim, é muito em relação a questões e conflitos e questionamentos internos do sujeito que eu vou construindo ao longo dos anos, não é verdade? Eu não vou trabalhar nesse tipo de empresa porque não tem a ver com os meus valores, que podem ser diferentes de outras pessoas. Então, é basicamente isso, é você repensar os seus valores internos, o que para você faz sentido na sua vida. Tá? Então somos movidos por valores coletivos, que a gente fala, e valores individuais, internos, ok? Para isso, a gente entra na questão do propósito. E aí, trazendo o Simon, por exemplo, ele apresenta o conceito que a gente fala do Golden Circle. O que é isso? O círculo de ouro, onde ele vai trazer, por exemplo, para uma marca, né? Ele fala muito de empresas, né? Porque ele dá palestras para empresas. Mas ele fala que tem sempre o que, o como e o porquê. Né? E o que ele diz é o seguinte, que quando você vai apresentar a sua empresa, por exemplo, para o consumidor ou para o mercado mesmo, que o ideal seria que você pensasse no porquê, no centro do círculo. Né? Então, como se fosse um círculo mesmo que vai se abrindo, e aí, num dado momento, você começa a entender que o porquê você faz algo é muito mais importante do que o que você oferece para o consumidor, por exemplo.
Tá? Então ele fala que o propósito, o porquê de existir de uma empresa, a gente pode trazer também para o nosso âmbito pessoal, isso estaria no centro do círculo. E isso é o que moveria. E se a gente conseguir, né, como empresa, né, enfim, comunicar isso para o consumidor, comunicar isso para o ambiente externo, a gente vai ter um êxito muito maior. Né? Então, esmiuçando esse conceito, o que a gente está dizendo? Que tudo que é de fora para dentro, ou seja, eu vendo alguma coisa para lucrar exclusivamente, eu vendo algo e eu vou favorecer mais, eu vou enaltecer mais o meu produto do que o meu propósito, tudo que é de fora para dentro é algo muito convencional que ele fala. Né? Então todo mundo faz assim. Né? Não teria nenhum diferencial nisso. Isso não agrega valor ao que você está fazendo. Né? Se você for de dentro para fora, você está transmitindo alma. Você está passando o seu propósito e aí você tem a maior chance de impactar o seu consumidor ou o mercado como um todo. Tá? Então o que ele fala é que para você ser excepcional, ele usa essa palavra, o ideal é que você consiga trabalhar sempre pensando no de dentro para fora. Ou seja, na alma, no propósito, nos seus valores para fora. Esse é um diferencial de mercado que vai atrair muito mais consumidor e na sua vida pessoal vai atrair muito mais pessoas para perto de você. Então as pessoas que pensam assim, elas são mais sociáveis. Elas conseguem ter relações mais profundas, mais intensas, de dentro para fora. Ou seja, eu tenho propósitos, eu tenho vontades e metas, mas o meu propósito e os meus valores estão acima de qualquer coisa. Então, os fins não justificam os meios, né? Então, assim, eu não vou fazer qualquer coisa por qualquer coisa, porque eu tenho os meus valores que eles têm que ser o quê? Preservados, tá? Então, é basicamente isso que ele fala. E aí, o que significa o que e tal? O que é tudo que você oferece. Então, por exemplo, é o produto que você oferece na sua empresa, é o serviço que você oferece na sua empresa, né? É o que você está vendendo, o que você está passando para o outro. Esse é o que. O como seria o veículo, né? Assim, por exemplo, um restaurante como? Através da comida. Né? Ele vende a comida através do atendimento, através de uma boa culinária, por exemplo, assim. É o como ele faz para atingir o cliente final dele, por exemplo. E o porquê seria o propósito, né? Então, por exemplo, trazendo aqui um exemplo que ele fala muito, é a questão da Apple. Né? Inclusive, ele fala do círculo dourado muito ligado à Apple. Ele fala o seguinte: por que será que uma empresa foi tão inovadora? É claro que a Apple tem uma tecnologia que é inegável, né? A gente sabe disso. Só que quando a gente pensa em consumir, por exemplo, um celular, que é muito caro da Apple, a gente não está pensando no custo, a gente pensa no valor do produto. E quando a gente pensa no valor do produto, a gente está falando, né, de uma coisa muito maior do que só um telefone que tenha internet, que seja fácil de utilizar ou bonito, por exemplo, né? Porque isso outros também têm. Né? Quando você lida com o consumidor, por exemplo, a gente fala muito sobre isso nos nossos treinamentos, quando a gente fala para empresários, donos de empresa, ou mesmo para as pessoas que estão na ponta, né, atendendo, a gente fala que o grande lance é você criar valor para o seu produto. Não é isso? É você criar valor. Porque quando você cria valor, o preço fica barato. Né? Não barato, mas assim, ele fica um pouco em segundo plano. Então, por exemplo, é o que a Apple faz. Ela cria valor através de várias atitudes, né, de várias campanhas, através do posicionamento dela, e aí ela consegue fazer com que o preço dela seja relevante, seja, né, plausível, por exemplo. Então, ele dá muito exemplo da Apple nesse sentido, de uma empresa que fala muito pelo porquê, muito mais do que o que ela vende. É muito mais o porquê de existir, que não esquece do propósito numa campanha, né, que atinge o consumidor de uma forma muito mais intensa, porque vai pensar no porquê, no propósito dela, e que todo mundo acaba aderindo ao produto sem questionar muito o preço, porque vê um valor maior na marca, tá? E aí, assim, o que ele diz é o seguinte, que no modelo de fora para dentro, você vai começar falando o que você vende para a empresa, né? E no modelo de dentro para fora, você estaria imprimindo ali a sua identidade de alma. Ou seja, você passa mais emoção de dentro para fora. Você passa mais identificação com o outro, né? Você tem uma coisa de, com certeza, do lado afetivo e emocional, ser muito mais impactado. E quando você impacta num consumidor o lado afetivo, memorial, né, neurologicamente falando, a chance de você atrair um consumidor é muito maior do que se você falar só sobre o produto. Tá? É simples, uma ideia simples é como se você estivesse entrando numa loja e a vendedora falasse só sobre o produto, produto, produto.
isso não vai te impactar emocionalmente, né? Quando a gente fala de um atendimento diferencial, um atendimento humanizado, né? É isso, é você conseguir acessar pelo coração o consumidor. É conseguir acessar o consumidor na sua intimidade, né? No seu coração. E aí, claro que o valor que você vai dar ao seu produto vai ficar muito maior. Faz sentido para ele consumir o seu produto, tá? Então, por exemplo, falando da Certa, que eu tenho que falar para vocês, da nossa empresa, realmente é isso, né? Assim, o porquê que a gente existe na Certa, né? Tem uma coisa que é muito clara na Certa, que é o nosso propósito, desde o começo, né? Quando a gente resolveu criar a Certa, eu e a Luana, a gente fala que a gente criou a Certa muito por uma questão de oportunidade, não foi por falta de oportunidade, né? Porque a gente vê que muitos empresários surgem, principalmente no Brasil, por falta de oportunidade de mercado, não é isso? Ou por falta de oportunidade de tempo, ou, enfim, que também é um mito, né? Quando você abre uma empresa, você não tem mais tempo, não é isso? Mas a gente tem essa ideia de que, vou ter um horário flexível, vou precisar... Enfim, então muitas empresas, elas surgem realmente no Brasil no momento de crise, né? No mundial, mas aqui falando do Brasil. Por quê? Porque você fica desempregado muitas vezes e você arrisca ou por um negócio que você já gostava ou por algo que você vê que tem ali uma aptidão e pode fazer. Na Certa, eu e a Luana, a gente criou a Certa por oportunidade no sentido de querer fazer algo maior, né? Assim, que podem chamar de sonhadoras, o que for, né? A gente ouviu muito isso e ouve todos os dias, né? Mas é o que a gente acredita, que a gente tem um propósito maior e que a gente, tendo uma empresa, a gente consegue pulverizar isso. Ou seja, a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue contribuir de uma forma social, coletiva, maior, né, do que, enfim, estando numa empresa só. É isso que a gente acredita. O nosso propósito é fazer o bem, e fazer o bem como? Através das pessoas, que é o que a gente acredita, né? De fato, um produto bacana, ele pode vender bem, né? Você ter uma estrutura tecnológica pode te facilitar nas vendas, mas se você não tiver pessoas, vínculos afetivos com o seu funcionário e com o cliente, nada vai acontecer. Aquela história de que a alma é o segredo do negócio, que é tão batido, né? Mas é mesmo. As pessoas é que fazem a diferença na vida como um todo, nas nossas vidas pessoais e na vida empresarial. Então a Certa, ela foi muito nesse âmbito de querer fazer o bem através de pessoas, que é o que a gente acredita. Então, trazendo o exemplo, né, da Certa para esse ciclo de ouro, o que a gente está dizendo então? Nosso propósito é fazer o bem e a gente acredita em pessoas, não é isso? Através de que a gente faz isso? Como a gente vai fazer? A gente faz fazendo seleções, ou seja, oferecendo empregos, de repente, para um pai de família que está 6 meses desempregado, a gente oferece e é super gratificante, né? E também treinamentos, qualificações, entendendo que a nossa crise é na educação. Então, assim, isso é como a gente faz. Né? A gente poderia selecionar de qualquer maneira pensando no lucro só, mas a gente seleciona de uma forma humanizada, olho no olho do candidato, se aproximando dele. Então, o nosso propósito, ele vai muito além do que só contratar uma pessoa ou pegar uma pessoa e encaixar numa vaga. A gente realmente quer ouvir essa pessoa, a gente dá um acolhimento para ela. Né? É isso que a gente tenta fazer todos os dias, porque a gente acredita que essa pessoa, se a gente conseguir acolher essa pessoa, ela vai se sentir melhor e apta a fazer isso por outras pessoas, e aí gera uma corrente do bem, né? Que vai ser bom para todo mundo. Então, assim, pessoas felizes vão trabalhar melhor, pessoas felizes vão conseguir se doar mais e também estar melhor em sociedade, trocando, compartilhando. É isso que a gente acredita. Tá? Então, esse é um exemplo, quando a gente fala de propósito, que o Simon fala muito claramente. Se você trabalhar o seu propósito interno, o seu porquê de existência, mais do que o que você vai oferecer para o cliente, ou para o outro, ou para o seu marido, ou para sua amiga, ou, enfim, talvez isso facilite muito as relações, humanizando as relações. Então, assim, falando sobre propósito e autoconhecimento, a gente veio trazendo, então, o Simon, né, que é um autor que fala muito sobre olhar para dentro no círculo de ouro, né? Então, eu dei aqui o nosso exemplo da Certa, como uma empresa que busca muito mais olhar o propósito ao invés, né, do que você está vendendo, porque isso vai agregar valor e vai passar uma imagem para o cliente final de uma forma muito mais humanizada, né, e pensando muito mais na alma do sujeito do que necessariamente, né, em qualquer outra coisa. Então, o que ele fala muito tem a ver com o seguinte: você pode vender qualquer tipo de produto de qualidade, mas você tem que vender de uma forma a passar o seu valor maior, que é o seu propósito de vida. E nas relações humanas tem muito a ver com isso, tá?
Então vamos lá. Segundo ponto, a gente vai falar sobre sonho, né? E para falar sobre sonho, eu vou trazer para vocês o Augusto Cury, que é um autor super conhecido, que tem vários livros. É algo super bacana porque te move. Por outro lado também, e principalmente nesse momento de isolamento social, nesse momento de falta de recursos, nesse momento onde a gente está realmente vivendo fora da nossa zona de conforto, né? E não tem todas as ferramentas, é importante a gente querer ser melhor, mas sem se culpabilizar por isso. Né? Porque assim, isso é muito importante, gente. Assim, quando a gente pensa que tudo depende da gente, né? E aí o meu mestrado foi exatamente sobre isso. Assim, dentro da psicologia eu fiz um mestrado sobre o sujeito desamparado e tudo mais, depressão, melancolia, através disso. Por quê? Porque, de fato, o que a gente sabe, através de vertentes de estudiosos psicológicos, é que quando você acredita que tudo depende de você, né, é uma coisa legal, é bacana que isso aconteça, porque isso te movimenta a querer ser melhor, né? Agora, quando você acha que tudo depende só de você e que você gera um sentimento, né, de fracasso interno. Poxa, se tudo depende de mim, então por que eu não sou melhor? Se tudo depende de mim é tão simples assim, parece que é simples, né? Por que eu não vou buscar? Né? Isso pode causar uma depressão no sentido de te diminuir, né? Então nem sempre tudo vai depender de você. Se a gente for parar para pensar de uma forma histórica realmente, né? Quando a gente, sei lá, no antepassado, quando a gente fala até de questão profissional, se a minha mãe era costureira, possivelmente também você, né? Porque isso vai passando de pai para filho, normal. O ofício, ele vem muito assim como uma herança, né? Hoje em dia, eu posso ter uma profissão diferente da minha mãe. Eu não preciso ter isso como herança. Então, eu posso fazer uma escolha diferente. Isso é legal, né? Porque te dá um livre-arbítrio. O que não dá é pra gente também se exercitar ao tempo inteiro achar que o que a gente conseguiu não é tão bom, que eu poderia ter feito melhor, então eu não fiz o máximo que eu pude, né? O ideal realmente é a gente pensar assim, poxa, eu fiz tudo que eu podia para alcançar, porque o pior sentimento não é você não alcançar um sonho, não alcançar um desejo. O pior sentimento é você pensar que você podia ter feito mais. Sabe aquela coisa? Então, assim, eu posso ser melhor, beleza, mas será que eu podia ter feito mais naquele momento? Será que hoje, nesse momento de fragilidade emocional, nesse momento de poucos recursos, nesse momento onde a gente está tendo que se readaptar a tudo, a nossa forma de trabalho, a nossa forma de relações, será que hoje a gente pode ser melhor ou será que eu fiz o melhor que eu pude? Esse é o pensamento. Tá? Eu quero ser melhor, mas também respeitando os limites que eu vivo hoje, tá? E aí o Augusto Cury, em relação ao sonho, ele tem uma teoria que eu acho super bacana, que ele fala o seguinte, que são dois tipos de sonhadores, tá? Basicamente. A gente tem aquele sonhador com disciplina, com foco, com acompanhamento, porque ele fala muito isso, não dá para você sonhar no vazio. Então, assim, não dá para você só ter o sonho e não fazer nada para alcançar. Por quê? Porque aí você gera uma frustração maior. Então, o que ele fala é que são dois tipos de sonhadores. Um que sonha e que tem disciplina, legal, né? E aí alcança, ou não alcança, mas tem a noção de que fez o melhor que podia, que também já gera uma satisfação legal. E tem aquele sonhador que ele sonha sem disciplina, sem foco, sem meta. E aí, o que acontece em relação a isso? Ele que sonha sem foco, sem disciplina, ele não alcança. Então ele gera sempre um sentimento de frustração do que ele poderia ter feito e não fez. Tá? Então é isso. É os dois tipos de sonhadores. Se você for sonhar, é o que ele fala, sonhe grande, porque aí o obstáculo fica menor, e sonhe com disciplina, com foco, com metas. Tá? E tem também aqueles que não sonham, né? E que ele fala, ok, não sonhar. Né? Assim, realmente somos movidos, a nossa felicidade tem muito a ver com isso, com as metas que a gente cria e com os sonhos que a gente vai ter. Então é importante sonhar para te mover, porque o ser humano ele é movido a sonho. Mas se for para você não ter um planejamento, é melhor você não sonhar. É isso que ele diz, tá? Então assim, e quando você não sonha, você não alcança, mas também você não se frustra, porque você tá ali, né? Enfim. Então o ideal nisso tudo é o quê? É ter um sonho grande, né? Com metas pequenas que você consiga alcançar ao longo da vida. Porque cada pequena meta, você gera uma satisfação, né? Enfim, de pertencimento e tudo mais. E ele fala assim, que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonho produz pessoas fracassadas.
Então, basicamente, é o que ele fala, da importância de sonhar, né? E aí eu vou deixar para vocês um exercício, que é um exercício simples mesmo, de autoconhecimento, enfim, acho que é um momento bacana de reflexão nesse momento de privações sociais, né? Que é o seguinte, é você criar pequenas metas com curto espaço de tempo. Ou seja, em vez de a gente sonhar para daqui a 5 anos, 6 anos, porque a gente está num momento hoje de muita insegurança, onde o cenário não depende muito de mim. Né, o contexto ele foge um pouco do que eu posso fazer, né, até onde eu posso ir. Então, o ideal é que hoje a gente crie pequenas metas do que eu vou fazer amanhã, do que eu vou fazer semana que vem, né, pequenas metas com acompanhamento. Então, assim, eu fiz, não fiz, porque a reflexão de você não fazer algo é muito importante porque te faz crescer. Então, o exercício que eu deixo para vocês é esse: para vocês criarem metas que vocês consigam alcançar amanhã ou semana que vem. E que sejam metas que dependam de você. Porque isso também gera frustração, né? Quando a gente cria uma meta muito grande, um sonho muito grande, é legal porque me impulsiona. Mas será que ele depende só de mim? Ou será que ele depende muito mais do outro? Ou, beleza, depende do outro, mas quem eu posso buscar de recursos? O que eu preciso ter para fazer aquilo? Né? Será que é possível agora? Eu tenho que esperar um pouco mais? E eu tenho que ter paciência para esperar para alcançar depois? Então é muito em relação a isso que ele fala, desse acompanhamento, desse planejamento. Né? O que a gente entende é que sorte, por exemplo, não existe. Né? Tem muita gente que fala, nossa, eu tive muita sorte e tal. Realmente, ao longo da vida, a gente pode ter algumas coisas que propiciem, que facilitem, né, algumas pessoas. Realmente, a gente sabe disso. Tem pessoas que são mais privilegiadas porque têm mais recursos para aquilo. Né? Mas isso não quer dizer que os recursos que ela tem vão bastar. O ideal é que você consiga se utilizar disso para algo maior. Então não existe sorte nesse sentido, porque ninguém vive só de sorte. Você não vai ter sorte o tempo inteiro, tá? E aí o que ele fala é que o ideal é você ter momentos, ter sonhos grandes com pequenas metas para você se motivar o tempo inteiro. Cada vez que você subir um degrau, você vai se sentir motivado a alcançar algo maior, tá? Bom, tem uma frase que eu gosto muito do Pequeno Príncipe que fala assim, em relação ao sonho grande, né? Mire a lua, porque o máximo que você pode fazer é alcançar uma estrela, né? Então, assim, Pequeno Príncipe é uma fábula super bacana, infantil, mas que eu particularmente acho que é muito mais pro adulto do que pra criança, né? Enfim, teve a releitura do filme e tudo mais, que eu indico pra vocês, né? Até pra vocês relerem quem já leu, porque eu acho que o Pequeno Príncipe é algo que, assim, cada vez que você lê, você vai ler de uma nova forma, você vai ler com uma nova lente, né? Porque você vai estar em um novo momento de vida. O livro tem muito isso, né? Quando você relê o mesmo livro, você vê o mesmo filme 2 vezes, ele nunca é o mesmo. Porque depende da situação que você está vivendo. E acho que o Pequeno Príncipe passa tanta mensagem legal que talvez fosse legal a gente reler em outro momento de vida, tá? Mas ele fala isso, que se você mirar uma lua, se você mirar a lua gigante, o máximo que acontece é você alcançar uma estrela, que já é muito bom. Né? E aí tem outras frases legais, né, de filósofos e tal, que eles falam assim, a gente não sabe até onde a gente pode ir quando a gente não começa a fazer. Então o importante é começar a tentar, porque a gente acha que a gente conhece o nosso potencial e a gente acaba se limitando para isso. Mas o ideal é que a gente não se limite e que a gente busque sempre o melhor, tá? Falando em buscar o melhor, né, e se motivar para isso, a gente entra no terceiro ponto, que é motivação. Né? O tema de hoje é propósito e autoconhecimento, automotivação, e a gente não pode falar de automotivação sem falar de motivação, né? A motivação, né, ela é importante, por quê? Porque é o motivo que te impulsiona, né? Então, falando de Maslow, né, que é a pirâmide de Maslow, que fala das necessidades, começando pela necessidade básica, que é a fisiológica, uma frase que ele fala é o seguinte, que o motivo é aquilo que impulsiona um indivíduo a agir de determinada forma. Ou seja, tem tudo a ver com propósito, né? Tudo a ver com o que a gente falou de propósito. São valores que são enraizados no sujeito e através deles a gente cria um propósito que é um eu maior de existência e aí esse motivo é que impulsiona o sujeito. Então uma pessoa que não tem motivação ou que não tenta ser melhor ou que não busca algo melhor, ela fica sem energia. E aí várias doenças, inclusive psíquicas e psicossomáticas, também podem surgir através daí. Tá? Doenças psicossomáticas são super comuns porque a mente e o corpo estão totalmente interligados. Inclusive, algumas doenças já são comprovadas como psicossomáticas que refletem no corpo, e disso a gente vê muito no consultório, né? Doenças psicossomáticas.
fibromialgia, alguns tipos de câncer e tudo mais, que aparentemente não teriam motivo nenhum físico, mas que eles acabam tendo motivos físicos através de um reflexo mental, neurológico mesmo, que você reflete no corpo, tá? E se você não tem esse motivo maior de existência que te movimente, você fica paralisado muitas vezes. E aí um quadro, por exemplo, depressivo, melancólico, pode surgir através daí. Então por isso que é importante a motivação. E a motivação vem através do motivo, já diz a palavra. Então Maslow fala muito sobre isso, assim. Qual o seu motivo, né, que te movimenta a uma ação? É tipo isso. Motivo para ação. E aí, falando da pirâmide dele, né, acho que vocês devem conhecer a pirâmide de Maslow, mas o que ele fala é o seguinte, que a gente tem lá, a base da pirâmide seria a necessidade fisiológica, né, algo que seria de sobrevivência realmente. Subindo um pouco mais, a gente vem a necessidade de segurança, depois social, depois estima e depois seria a autorrealização. Ou seja, a autorrealização, ela estaria no topo da pirâmide. Né? Eu reconhecer como sujeito com vontades, né? Com vontades individuais, com vontades intrínsecas, seria algo de automotivação, que estaria acima da pirâmide de Maslow. E aí, dito isso, o que a gente pode pensar em relação ao isolamento social? A gente pode basicamente dizer que no isolamento social a pirâmide ela foi invertida. Por quê? Porque hoje a nossa necessidade fisiológica a gente não depende da gente, muitas vezes. Não é isso? As nossas necessidades básicas de existências foram fragilizadas no momento que a gente vive de pandemia, de medo, de nervosismo, de imprevisão. Ou seja, se a gente pode falar de insegurança, como é que eu posso falar que o básico é ter segurança? A base da pirâmide. Eu não tenho isso. Hoje em dia não depende de mim ter, porque é algo muito maior que transcende a minha possibilidade. Então, assim, é algo mundial, entende? Então, dito isso, a pirâmide ela foi invertida. Hoje a gente está buscando um autoconhecimento emocional, psíquico e tudo mais, para tentar minimizar os impactos da falta do básico, que é o fisiológico, que seria a pirâmide de Maslow. Ou seja, foi invertido nesse sentido. Eu estou buscando esse autoconhecimento que pode depender um pouco de mim, então tentando minimizar os impactos que foram causados de fora para dentro, no que eu chamo, e no que a gente pode falar, que ele chama de necessidades fisiológicas e de segurança. Então foi invertida a pirâmide nesse sentido. E aí uma reflexão também bastante importante é para pensar o seguinte, o que me move para uma coisa, né? Assim, se isso for invertido, e se eu estou num momento onde eu estou repensando tudo que tem valor ou que não tem, será que o que eu dou valor, o que me move, o que me movimentaria há um tempo atrás é o mesmo do que está fazendo hoje? Será que algumas coisas que eu dava valor antes é o que eu estou dando valor nesse momento de isolamento? Então é para a gente pensar também. Maslow, ele fala muito sobre fenômenos motivados, que são biológicos mesmo, fisiológicos, né? E ele fala de desejos conscientes, que seria o seguinte, as necessidades dos meus próprios desejos. Então, primeiro eu tenho os fenômenos motivados, que são os biológicos de o quê? De saúde mental, física, seria algo de sobrevivência. Que depois, você vai subindo a pirâmide, você chega nos desejos conscientes, que é o que eu quero da minha vida, que é muito importante. Né? Essa resposta só você pode dar. Né? Por mais que às vezes o paciente chegue no consultório, ele perguntando o que a gente acha sobre ele, mas quem sabe melhor sobre você é você mesmo, né? Somos nós. Nós sabemos o nosso desejo. Então é um pouco disso que ele fala. Ele fala que para sobreviver, a gente não precisa de um propósito. Por exemplo, né? Falando de propósito, motivação, eu não precisaria de um propósito maior para sobreviver. Né? Eu posso sobreviver com as minhas necessidades fisiológicas, biológicas atendidas, de segurança e tudo mais. Mas que para você se mover, você teria que ter algo maior, que é um propósito que te mova. Porque o ser humano ele é muito mais complexo, por exemplo, do que os animais, outros animais, né? Então, assim, se a gente tem a razão, se a gente tem o querer, se a gente tem o propósito, a gente tem também a reflexão. Então é importante ter a motivação nesse sentido. Não só de sobrevivência, mas de existência que ele fala. Bom, o que a gente sabe, neurologicamente falando, é que a gente tem duas formas mentais, né? A gente tem uma racional
e a gente tem uma impulsiva, uma inconsciente. Então, trazendo para a psicologia, seria o consciente e o inconsciente, que estão o tempo inteiro em conflito, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa de uma forma mais de um impulso maior, mas a gente se limita porque a gente tem medo, porque a gente sabe que vão ter consequências, porque a gente sabe que a gente pode, né, cair e se machucar, né? Então, assim, muitas vezes o nosso impulso ele é limitado pela parte consciente para preservar, né, de preservação, mas muitas outras vezes ela pode também o quê? Limitar a gente a novas coisas, a novas escolhas. Por isso que é importante essa reflexão, né? Assim, o medo que eu tô tendo hoje, ele é plausível ou ele já chegou num nível de pânico e de estresse que já chega a ser improdutivo? Tá me refletindo emocionalmente no meu corpo muitas vezes, né? Assim, então, pensar nessa coisa como sobrevivência, como algo que vai me fazer sobreviver, vai me preservar, ou algo que vai me paralisar realmente, tá? Bom, quando a gente fala até de, assim, de analisar a capacidade de cada um, né, analisar o desenvolvimento do sujeito, a gente usa muito um tripé, que a gente fala, né? Então, assim, a minha realização, por exemplo, eu vou estar realizado se eu conseguir atingir alguma coisa. Será que essa realização, que esse fazer melhor, que esse ser melhor, eu não estou fazendo o melhor que eu posso porque eu não tenho a capacidade técnica, as ferramentas, porque eu não tenho o potencial comportamental, ou será que eu não estou fazendo o meu melhor para me sentir realizado, para alcançar um objetivo, porque eu não tenho vontade? Porque muitas vezes é isso, assim. Muitas vezes a gente tenta, a gente diz que está buscando alguma coisa, a gente diz que a gente tem uma meta maior, mas aquilo no fundo não é importante pra gente. E talvez a gente não tenha nem consciência disso. Então a gente vai se boicotando mesmo, se sabotando ao não atingimento de meta. Por isso que é importante a gente se conhecer, entender o que é bacana pra mim. Né? Se alguém diz que você tem que ser uma grande profissional numa área que você não se identifica, talvez você nunca vá ser. Porque não faz sentido pra você. Né? Pode fazer sentido para sua mãe, para o seu marido, para os seus amigos, para que falaram que você tem muita aptidão, mas talvez não faça para você. Né? Então é muito importante você saber o que é bacana para você. A gente tem escolhas nesse sentido que vão fazer com que a gente se movimente e seja melhor, tá? E aí, entrando então nas questões motivacionais do trabalho, o que a gente vê? Que hoje em dia a questão do reconhecimento é muito mais importante do que necessariamente incentivos financeiros, né? Então, o ideal, por exemplo, seria, em vez de pensar no que eu posso oferecer para o funcionário em termos de remuneração maior, de premiação, é pensar na causa da desmotivação. Então, por exemplo, se eu vejo que o meu funcionário está desmotivado, ele era ótimo e ele deixou de ser, a gente fala muito isso para gestores e donos de empresa, que é o seguinte: se a pessoa deixou de ser uma pessoa motivada no trabalho todos os dias, ela tem uma questão ali, com certeza, né, individual. Então é muito mais importante pensar no que deixou essa pessoa desmotivada do que necessariamente pensar no que eu posso atribuir, no que eu posso dar para ela de incentivo financeiro ou qualquer coisa assim, né? Então, assim, é pensar a origem da desmotivação. Se ela era motivada antes, por que deixou? Por que deixou de ser? Então é nesse sentido, né? E aí a gente fala nas empresas da motivação por metas, que seria a meritocracia. E para isso, primeiro, metas claras são importantes, né? Divulgar para todo mundo as metas, então uma questão de transparência é importante na meritocracia para motivar o funcionário. Comemorar as conquistas, não é isso? Tá o tempo inteiro comemorando, elogiando, reconhecendo aquele funcionário, motiva muito. E, claro, oferecer os recursos para alcançar a meta. Porque não adianta eu ter uma meta que seja inalcançável. Porque se você cria uma meta inalcançável para um funcionário, por exemplo, é a mesma coisa na nossa vida. Se eu criar uma meta inalcançável, eu vou gerar uma frustração maior do que se eu não tivesse a meta. Né? É um pouco do sonho do Augusto Cury. Então, na motivação no trabalho, através da meritocracia, por exemplo, é importante que sejam metas claras, que sejam metas plausíveis, desafiadoras, mas que eu consiga promover recursos para aquela pessoa atingir. E saber também que cada um tem o seu limite. Então, assim, para uma pessoa vai ser simples aquela meta, e eu tenho que dar uma outra. E para outra pessoa pode ser um grande desafio, porque ela acabou de entrar na empresa e ainda não tem isso tão formado, né? Esse conhecimento tão embasado. Então, quando ele fala de metas na empresa, está falando muito sobre isso, assim, de uma questão de meritocracia, porque isso é reconhecimento, desde que a gente siga esses pontos, que são importantes para não desmotivar o sujeito ao invés de impulsionar, tá? Bom, dito isso, a gente entra então na questão da automotivação,
né? O que é automotivação, gente? Automotivação é quando alguma coisa já virou minha, né? Já me apropriei daquilo que motivava. Então, por exemplo, muitas vezes o primeiro motivador ele pode vir externo. Então, assim, o que é meu, o que é do outro. Alguém me motiva a alguma coisa, né? Ah, você fala super bem, você poderia dar palestra. Ah, poxa, por que você não melhora nisso? Posso te dar um feedback? Eu acho que você poderia melhorar nessa questão. Ah, posso te dar um feedback? Eu acho que isso foi ótimo, mas isso aqui não. Talvez eu não tenha reconhecido isso, não tenha visto isso, né? Eu não tenha entendido como uma coisa, uma prioridade, ou não tenha me movido realmente para atingir naquele momento. Mas alguém me posicionou e fez sentido para mim. A base da automotivação não interessa se a motivação veio de fora para dentro ou de dentro para fora. A base é fazer sentido para você. Então aquilo ali faz sentido para mim? Legal. Eu vou incorporar aquilo como algo que me motive, né? Até falando de gerenciamento de equipe, a gente fala muito isso para as lideranças. Se você não der sentido para sua equipe, eles só vão fazer algo quando você estiver presente, observando. Né? Quando você sair, eles vão deixar de fazer. Não porque não queiram fazer ou não queiram ter um bom desempenho. É porque aquilo ali não faz sentido e fica esquecido. É a mesma coisa na nossa vida pessoal. Alguém pode me motivar a alguma coisa, não é isso? Alguém me motiva a fazer alguma coisa. Eu entendi que é importante e incorporei aquela situação. E vira uma automotivação. Se não fizer sentido para mim, eu só vou fazer naquele momento e vou desistir. Então a automotivação tem muito a ver com perseverança, né? Aquilo ali, ele vira praticamente como se fosse um hábito, um novo hábito. O hábito, ele vem através da automotivação. Por quê? Porque eu simplesmente entendi aquilo como uma coisa importante, né? E me motivei a fazer. E aí, no primeiro momento, ainda é muito consciente, né? Porque eu vou me policiando para fazer uma coisa diferente. Eu tô ali me policiando, porque eu quero algo muito maior. Daqui a pouco, aquilo ali fica tão intrínseco que vira um novo hábito, uma nova atitude de uma forma inconsciente. E aí eu não preciso estar o tempo inteiro observando, me observando para fazer. Então, basicamente, se a gente pudesse botar uma automotivação para motivação, a diferença seria clara. Por exemplo, a automotivação, o desafio ele é contínuo, ele tem uma continuidade na atividade, né? Eu não vou fazer só naquele momento que eu fui motivado. Eu não preciso que alguém fique o tempo inteiro me motivando a fazer, porque aquilo aí já fez sentido para mim e eu já vou reconhecer e vou fazer, né? Então, a motivação seria algo a curto prazo. Vou fazer agora, se eu não motivar a pessoa, se não vier externo, se alguém não me motivar, eu paro de fazer, né? Eu resolvi fazer um exercício novo, por exemplo, resolvi correr. E se alguém não me motivar o tempo inteiro, ou alguma coisa me motivar, né? Mesmo que seja balança, enfim, alguma coisa te motivar o tempo inteiro, você para de fazer. E você esquece. E você desiste de correr, por exemplo, de um novo hábito de saúde. Então, a automotivação é algo mais contínuo. E a motivação é algo mais pontual, né? Por exemplo, a automotivação, você não precisa esperar por alguém. A motivação, você geralmente espera que o outro te motive. É uma forma mais passiva de lidar com a situação, né? A automotivação, você não desiste, tem a ver com isso que a gente falou, da perseverança. Então eu aceito os obstáculos, eu aceito as dificuldades e eu vou passando por cima deles e eu vou passando, aprendendo com os problemas. Isso é a automotivação, não me faz desistir. A motivação é algo que, se tiver um obstáculo maior, eu paro e repenso. Não é isso? Eu preciso que o tempo inteiro o outro venha me reforçar o quanto é importante fazer aquilo. Então é basicamente isso. A automotivação exige, claro, uma maturidade, né? A automotivação ela está muito ligada à autogestão. Né? De alguém, você não precisar que o outro te cobre o tempo inteiro, porque você já está se cobrando. Né? Você já é uma pessoa que entendeu a importância, você já está se motivando para aquilo. Então é algo muito maior. Eu não estou correndo, eu não estou me exercitando porque alguém disse que eu tenho que fazer isso. Eu estou me exercitando porque eu entendi que faz sentido para minha vida. Mesmo que hoje eu tenha um recurso limitado, mesmo que hoje me exercitar exija fazer nesse ambiente, que é um ambiente diferente, que é a minha casa. Mas aquilo é tão importante para mim que esse obstáculo não seria algo significativo para me fazer desistir, tá? Então, esse exemplo da automotivação tem a ver com autogestão nesse sentido. A automotivação, ela tem a ver com planejamentos e metas para atingir. Né? Eu tenho a minha meta maior, mas eu me planejo, eu me organizo para chegar
naquele final, né? Naquele atingimento. Então isso é automotivação e a autogestão. Eu não preciso da cobrança do outro, eu não preciso muitas vezes da presença do outro para me ajudar a me motivar, porque eu sei dos meus recursos, do que eu tenho que fazer, tá? Do que é importante para mim. Então eu não desisto rápido, eu permaneço, eu faço aquilo que tem sentido para mim na minha vida, né? E aí eu vou adquirindo novos hábitos, eu vou sendo melhor do que eu era antes. Eu vou querendo ultrapassar os meus limites. E isso que é tão legal, né? Assim, falando de propósito, de automotivação, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. É a gente conseguir ultrapassar os nossos limites, né? A gente conseguir se surpreender com nós mesmos, né? Quantas vezes a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso porque isso aí não é para mim. Nossa, Deus me livre correr, eu já tentei e nunca consegui. Às vezes eu tentei uma vez só, né? Ah, não vou conseguir fazer meditação porque eu não sou uma pessoa centrada, eu não vou conseguir. Eu começo a criar limitadores e barreiras que fazem como justificativa de eu não tentar. Então, assim, mas se eu sou uma pessoa que tem uma automotivação para aquilo, pelo contrário, né? Eu vou entender os meus recursos, os meus limites e vou me adaptar. Né? Eu vou me adaptar ao novo cenário, eu vou me adaptar a uma nova situação, eu vou me adaptar a algo diferente do que eu teria, mas que é super bacana, né? Que eu posso aprender e ser melhor. Esse que é o negócio. O ser humano, ele é movido a novas atitudes. Então, assim, ele é movido a querer ser melhor. Ele é movido a estar o tempo inteiro numa busca contínua por um novo desejo, com uma nova meta, né? Mas o propósito, ele é algo que é maior, ele é interno e que a gente nunca vai deixar de observar. Tá? Então esse é o ponto, assim, é a gente conseguir realmente se movimentar e ser melhor do que a gente era ontem. Eu posso não atingir a minha meta de um dia para o outro, porque é assim. Não é nada simples, né? Quando o desejo ele é grande, ele demora um tempo para alcançar. Mas eu tenho pequenas metas que vão me fazer motivar e aquilo ali está tão dentro de mim, aquela motivação, e o meu propósito de vida é tão grande que eu não vou me desmotivar no primeiro obstáculo. Tá? Então a mensagem é isso, ser melhor do que eu era antes. Esse é o nosso objetivo, que já está ótimo, que já é incrível. Cada um da sua maneira, sem se comparar com o outro, seguindo o seu propósito, seus valores. Ok? Gente, então essa é a mensagem para vocês, né? Falar sobre propósito, sobre automotivação é um grande desafio, mas é super bacana, porque é a base realmente para tudo. Para você querer ser melhor, para você se relacionar melhor, para você ter para você ser mais centrado emocionalmente, para você se preservar em relação a doenças psíquicas que podem refletir no seu corpo, como psicossomáticas. Então, assim, realmente você ter um valor, você ter propósito é o que te movimenta, é o que te faz querer ser melhor. Tá? Então, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês falando sobre um tema tão relevante, com autores tão bacanas. A gente vai adorar receber o feedback de vocês. E eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer a parceria da Unimed Rio e da Mood, que são parceiros tão bacanas, que estão com a gente e que acreditaram tanto nesse trabalho, que é tão maravilhoso e que a gente acredita que é o nosso propósito de conseguir levar o bem, de conseguir levar conforto, de conseguir levar acolhimento nesse momento difícil de vida, de desafios que a gente nunca imaginou e que a gente está tão limitado, mas que se a gente conseguir impactar de alguma forma, positivamente, cada um de vocês que estão ouvindo e vocês conseguirem transmitir isso na vida de vocês, a gente vai tornar uma corrente do bem, que é isso que a gente acredita como nosso propósito dá certa em parceria com a Unimed Rio e da Mood, tá? Então eu espero vocês no próximo, que vai ser na quarta-feira às 11 horas. A gente vai falar sobre psicologia positiva, né, sobre otimismo, sobre como a gente pode se movimentar para ser melhor e também, claro, com bom humor, enfim. E a gente vai trazer autores bem relevantes, estudos científicos, para a gente conseguir entender como que nós e a nossa mente funcionam em relação à psicologia positiva, tá bom? Então, quarta-feira às 11 horas a gente espera vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Não esqueçam de já baixar o aplicativo da Mood.fit, porque a gente já deixa lá, e aí vocês vão receber alarmes, enfim, informações já da nossa palestra e de outras maravilhosas que tem, né? Acho que o programa tá super legal, professores estão ótimos, então acho que é bem legal vocês terem esse aplicativo como um benefício mesmo para a saúde de vocês, mental, física e tudo mais, tá bom? Obrigada, a gente se vê então na quarta-feira às 11 horas. Tchau, tchau!